Luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Não. Tá bom. Esquilada e caía para dentro do rio de novo. Bom dia, queridos amigos, bom dia a todos que compartilham conosco esses momentos que nós trazemos o Evangelho para a nossa reflexão, nesse programa Jornada ao Conhecimento, buscando conhecer o Evangelho para compreender e vivenciá-lo no nosso dia a dia. Bom dia, Nilza, bom dia, Tavares, bom dia a todos, queridos amigos. Está desligado o seu som. Bom dia, Silvia. Bom dia, amigos queridos. Muita paz para todos. Então, para que a gente possa iniciar o nosso programa, nós vamos fazer uma prece, né, para que possamos nos envolver com Jesus, com seus mensageiros e trabalharmos em benefício de nós mesmos na construção do amor em nossos corações. Então, eu convido a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso divino mestre e amigo, que através do seu evangelho de amor norteia a nossa vida, ilumina a nossa caminhada, trazendo o lenitivo para as dores do nosso caminho. Mestre, querido amigo, que nesses momentos sejamos intuídas cada vez mais para a compreensão do teu evangelho e que nós façamos com que ele se torne a nossa ação do dia a dia, que nós nos tornemos melhores a cada novo momento, pois estamos conhecendo, refletindo nos teus ensinamentos. E que nesses momentos, Senhor, tua luz se faça em nós, para que possamos ser claros e objetivos na tarefa sublime de trazer o teu evangelho à reflexão em mais um dia abençoado. Que assim seja. Bom, meus amigos, nós estamos fazendo o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Estamos refletindo sobre o desprendimento dos bens terrenos. Já vão 2 semanas, essa aqui é a terceira, né? E nós estamos, porque é longo, e não temos pressa de terminar. Nós temos que nos dedicarmos a compreender o que Jesus trouxe para nós. Então, quem traz essa lição é o espírito de Lacordaire, né, em Constantina na Argélia, em 1863. E o último parágrafo que nós lemos, ele faz um convite para nós respondermos algumas perguntas, para que nós pudéssemos compreender melhor o que é esse bem terreno. Então, eu vou ler, sem comentar esse parágrafo, só para que a gente entre na sintonia do trabalho. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça.
Já refletiste quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que ele vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, quando usais somente em... Espera aí que eu já estou perdida aqui. Ó. Na terra para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, virá rasgar o véu sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu, e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. Então, nós paramos por aqui, falamos bastante para que todos nós pudéssemos refletir nessas perguntas, e vamos aqui dar continuidade, iniciando o nosso parágrafo de hoje. Eu vou iniciar e depois a gente vai comentar, tá? É em vão que procurais iludir-vos na vida terrena, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. Olha, como nós temos que prestar atenção nas nossas atitudes, né? É em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade o que não passa de prodigalidade a vosso proveito. Olha que frasezinha danadinha, né? Então, quando eu quero guardar tudo aquilo que eu ganho, eu nem uso para o meu proveito mesmo, nas minhas necessidades muitas vezes, para guardar, para ter, para mostrar que eu possuo. Até que se perde tudo, né? Até tem aquela novela da Tieta que passou e está reprisando, não sei se está reprisando agora ou se já acabou também, do pai dela que guardava todo o dinheiro no colchão. Viviam numa pobreza danada, faltava muitas vezes até o que comer, e ele guardava todo o dinheiro no colchão. Quando ele desencarna, que eles descobrem aquilo, não tinha mais valor nenhum aquele dinheiro que ele tinha guardado. Então, para que isso? Para que eu guardar? Né? O dinheiro foi feito para que a gente possa usufruir dele na vida terrena. Não é usufruir no sentido, eu vou me deliciar. Não isso. Mas, no mínimo, atendendo às nossas necessidades básicas, né? A moradia, a higiene, a alimentação e aquilo que nós precisamos para ter o mínimo de conforto para podermos fazer o nosso progresso. E aquilo que nos sobra, a gente poder auxiliar aquele que tem menos. Né? Então, olha como a avareza é aquilo que eu retenho para mim, é meu, e eu vou juntar para uma coisa que eu nem sei se eu vou conseguir realizar na minha vida, né? Assim como tem pessoas que juntam dinheiro a vida inteira porque sonham ir conhecer algum lugar, mas desencarnam antes disso. Quando tem dinheiro para aquilo, não tem mais vida. Então, nós precisamos aprender a usar o dinheiro que nós temos para viver o melhor possível e para auxiliar as demais pessoas. E satisfazendo aquilo que é possível com aquilo que a gente ganha. Né? Ou generosidade, o que não passa de prodigalidade a vosso proveito. Eu faço a generosidade esperando algo de retorno, né? Ou faço só em benefício de mim mesmo. É todo bem para mim, é tudo de bom para mim mesmo, e não penso nos outros. E não faço nada pelo outro. Olha, como
vamos pensar um pouquinho na nossa vida, o que a gente faz com isso, com esses recursos financeiros que nós temos. E às vezes não é só o financeiro, nós temos coisas em casa que nós podemos dividir com as pessoas, mas não dividimos, né? Porque temos apego àquilo, à roupa, a tudo, né? E aí nós não repartimos com aqueles que têm menos. Às vezes, nem nas campanhas que são feitas para auxiliar, nós nos dispomos a tirar de dentro do nosso guarda-roupa, sapatos, seja lá o que for, em benefício de alguém, né? Quer falar, Nilza, ou ainda não? Pois é, esse é um assunto tão sério, não é, Silvia? E realmente nós precisamos pensar o que eu conquistei financeiramente, como eu estou agindo, que providência que eu estou tomando, se eu cuido do meu conforto, nós precisamos sim viver de modo que o dinheiro nos favoreça na qualidade de vida, não é? Uma alimentação saudável, um lugarzinho para morar que seja confortável, as criaturinhas que têm problemas de saúde, o remédio necessário, que isto é muito importante, não é? E sobrou um pouquinho, posso reservar pouquinho, não tudo, né? Como o pai da Tieta na novela. Na hora que você comentou, eu lembrei de uma outra novela, Pão, Pão, Queijo, Queijo, que era espetacular também. E o personagem principal, que era o Ari Fontoura, era muito egoísta, absurdamente egoísta, e ele realmente criou problemas para ele, porque ele não conseguia nem conquistar o carinho das pessoas, né? A fidelidade dos amigos, porque ele realmente era extremamente egoísta. Mas é uma novela do século passado também. E a gente tem que pensar assim nesses exemplos, né? Como é que eu estou agindo? Cuido do outro, porque muitas vezes eu conheço algumas histórias em que a pessoa tem recursos, mas não se preocupa com os seus familiares que têm as suas necessidades. Fazem a caridade com este título, da porta para fora, mas em família não se preocupam o bastante com com aquela cunhada, com aquele irmão, com aquela sobrinha, enfim, né? Situações assim que a gente tem conhecimento e que realmente eu considero muito triste não olhar para os meus, né? E tentar não, socorrer, né? Que a gente realmente, quando necessário, precisamos fazer sim a caridade material, que é o tema que está sendo refletido aqui por você, mas também tem outras questões de afeto, de acolhimento, não é? Que também é extremamente importante entre eu e o outro, não é isso, querida? Isso. Então vamos lá seguir mais um pouquinho. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E tudo isso, diz ele, para deixar a seus filhos o máximo de bens possível, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas será sempre esse o único objetivo que orienta? Precisamos refletir. Será que é isso mesmo? Não é antes, e o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel. Será esse um motivo para fazê-lo esquecer-se dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo,
Deixará os seus filhos na miséria simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não lhes estará dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar nele o amor do próximo? Pais e mães, estais num grande erro se acreditais que com isso aumentareis o afeto de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoísta para com os outros. Ensinai-lhes a sê-los para vós mesmos. Porque os filhos são espelhos dos pais. Eles refletem na sua vida o que os pais ensinaram para eles. E não é o que ensinaram falando, era o que ensinaram fazendo, porque é isso que fica gravado. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós fazemos. E depois, nós sabemos também que a cada um segundo sua necessidade, de guardar consigo, né, de manter esse valor ainda em vida. Porque quantos passam de pai para filho e os filhos depois acabam com essa fortuna num instantinho, de repente não tem mais nada, vão viver na miséria até. Porque se endividam de todos os lados, tudo que tem é penhorado para poder pagar a dívida. Por quê? Porque não ensinou a cuidar, o valor, não ensinou o valor do dinheiro. Porque nós precisamos entender o valor de cada coisa na vida terrena. Aqui ele está falando do dinheiro, amontoar bens, né? Eu compro bens, eu compro bens, eu compro bens, ou então eu compro ouro, como tem gente que faz, né? E eu poupo, eu ponho dinheiro nos Estados Unidos, na Suíça, não sei na onde, não sei no quê, para ter recursos melhores. E esse dinheiro vai servir para quem? Para quem? Para o filho? E se o filho morre antes da gente? Para quem vai servir? Nós vamos pegar tudo e jogar para o alto? Então, nós precisamos compreender, sim. Nós precisamos dar tudo aquilo que eles precisam para o seu desenvolvimento espiritual. O mais importante para os filhos, gente, isso nós precisamos assim abrir a nossa mente para entender. Nós viemos para o mundo para aprendermos a ser espíritos melhores, construir o bem em nós e os nossos filhos também. Nós precisamos, antes de mais nada, ensiná-los a ter Deus no coração, quem é Deus, quem é Jesus na nossa vida, o que é o Evangelho na nossa vida. É desde pequenininho que a gente ensina. E aí eles vão ser seres que vão utilizar todo esse dinheiro, que aqueles que têm essa fortuna, num bem para a humanidade. Né? Quantas pessoas que têm todo esse recurso não cuidou de orfanatos que antigamente existia, né? Os asilos, hoje são as casas de repouso, hoje nós temos outro tipo de orfanato para as crianças, que são as casas lares, né? Onde as pessoas cuidam de algumas crianças. Já está humanizando um pouco mais essa convivência. Mas quem é que mantém as casas de idosos? São as grandes empresas que se juntam, se unem e contribuem, e muitas vezes são elas mesmas que mantêm tudo para poder dar um final de vida melhor para os idosos que não têm família. Então, nós precisamos enxergar o que fazer com aquele supérfluo que eu tenho. Eu tenho que gerar um bem para a humanidade enquanto eu estou encarnado. Não depois que eu desencarnar. Que vão pegar aquele dinheiro ou vão ficar brigando.
a família vai ficar brigando para ver quem fica com mais dinheiro, ou então se perde tudo. Fica aí para os bancos fazerem o seu trabalho com eles. Então, vamos fazer o bem com aquilo que a gente tem. Me lembro agora a lição do óbolo da viúva, né? Ela nem tinha o que dar, mas ela sabia que aquele dinheirinho ali, que era colocado naquele gasofilácio, que era aquele local onde depositavam as oferendas, as ofertas, né, para ajudar a igreja, ela sabia que aquilo lá era para dar para alguém mais necessitado ainda que ela. Tudo bem que ela ficou sem o leite, mas ela pôs aquele dinheirinho. Então, é consciência, é da consciência de cada um. E quando é que nós vamos despertar para isso? Essa consciência não vai se dar só quando a gente for lá pobre e miserável. Não. Nós temos que abrir a nossa consciência agora, enquanto nós estamos encarnados a caminho da nossa evolução e podendo dar daquilo que nós temos de supérfluo. Eu não preciso poupar, eu preciso, como diz a Nilza, ter aquela reservinha, porque uma hora, Deus o livre, eu preciso de um atendimento rápido, numa doença, alguma coisa, eu tenho aquela pequena reserva. Mas é só para isso. E essa pequena reserva não vai dar nem para ninguém brigar por ela. Porque se desencarnar, pelo menos paga todo o processo de funeral. É isso que eu preciso enxergar. É só isso. E o restante, como que eu posso contribuir? Ah, mas eu não vou dar, eu já ajudo, eu já levo mantimento, eu já faço isso, já levo aquilo. Tá bom, mas não tem ninguém na sua família que tem uma condição que não é tão boa, que você pode usar esse dinheiro para auxiliar? Eu preciso enxergar, ter olhos de ver isso. Ai, mas não vai me sobrar nada. Não importa, se você está podendo sanar a fome de alguém que está ali do seu lado, você vai se preocupar com o que vai sobrar para você? Então, é isso que nós temos que pensar, gente. Nós só usamos isto tudo aqui enquanto nós estamos encarnados, porque depois não tem valor nenhum. No mundo espiritual, nós podemos esquecer, porque não tem valor nenhum o dinheiro, a casa, o nosso corpo, nada disso. O que tem é só aquilo que eu levo conquistado do espírito, o bem que eu fiz. Ou o mal que eu deixei fazer vai voltar comigo do mesmo jeito. Bom dia, Alvanira, só um minuto, amiga. Sim. Bom dia, Alvanira, seja bem-vinda. Bom dia, Alvanira. Pois é, sabe, enquanto você falava, Silvia, eu fiquei aqui pensando que o Pai Celestial, quando encontra em nós o desejo de servir em nome dele, em nome de Jesus, não deixa faltar nada para o nosso sustento e para que nós possamos atender ao nosso sonho de fazer o outro feliz. E eu me lembro de uma história que eu vou contar muito rapidinho, mas que é um exemplo que eu carrego a vida inteira. Uma pessoa do nosso conhecimento, lá na minha terra, ela nunca deixou de atender alguém que batesse a sua porta. Mas ela era pobre, ela é uma pessoa modesta. E ela sempre tinha o leite das crianças. Então, o que ela fazia? Ela falou, olha, eu só tenho leite. E dava um copinho de leite. Às vezes, um saquinho de leite. Apesar das dificuldades dela. Faltava tudo. Realmente, uma vida apertada, mas nunca faltou leite. Isso chamou muito minha atenção a vida inteira. Sabe? As dificuldades que ela e o esposo atravessavam, a vida deles era de muita luta. Às vezes precisava que a sogra ajudasse de alguma forma, que a mãe ajudasse também um pouquinho, mas o leite nunca faltou. Para mim, foi um exemplo da vida inteira. Aquilo que a gente faz de coração, querendo realmente aliviar o sofrimento do outro,
Paizinho do céu não deixa faltar, não. Nunca deixou. E muitos de nós não temos essa compreensão, não é? Acha Sim. que eu vou dar, vou ficar sem nada? Não é bem assim. Não é. Deus sempre dá um jeitinho, né? De que as coisas possam acontecer para nos favorecer. Eu me lembro disso, nossa, da vida inteira. Aquela querida, fosse o que fosse, bateu na porta dela, eu só tenho leite. E lá ia a vizinha, assim, vizinha bem de pertinho. Por isso que a gente acompanhou a história dela e era maravilhoso, sabe? Até Os hoje. exemplos de vida, né? E é um exemplo, sabe? A questão que eu vejo nisto é a confiança em Deus, sabe? Mas uma confiança segura de que eu posso, como a mulher do óbolo da viúva, com certeza não faltaram moedas para ela, né? Trazendo o exemplo que você colocou. Porque é bem isso mesmo. É. Quando você vê, tem a história da Dona Maria. Dona Maria tinha em casa os 6 netos, porque os filhos não tinham lá muito juízo. Ela com problema cardíaco, as pernas muito inchadas, uma dureza, e as crianças, vovó, tô com fome, vovó, tem comida. Ela não tinha de onde tirar a Silvia. E ela falava assim: já está chegando, pode esperar, daqui a pouquinho vovó faz. Era a conversa dela, que uma amiga nossa, amiga minha e dela, contou para mim. E essa minha amiga, sabendo da situação dela, providenciou uma cesta de alimentos muito rica. E as crianças ali choramingando, ela foi até lá, sabe? Quando ela bateu a porta, ela escutou a gritaria das crianças, sabe? E entrega aquela cesta, e a vovó, a Dona Maria, falou assim: não falei que a gente já ia jantar, né? E a confiança. Ela falava assim, a senhorinha, a amiga nossa, né? Cleide é o nome dela. Ela disse assim para mim: Nilza, ela dobrou os joelhos no chão, de tanta alegria e de reconhecimento a Deus por não deixar faltar. Que daquela noite, se ela não tivesse ido lá e levado o alimento, eles não teriam o que comer, sabe? E ela poderia ir no dia seguinte, né? Mas segundo essa minha amiga, ela tocou meu coração. Lá eu vou lá. E olha que moram em casebre, naquelas condições de periferia, né? Mas ela não se incomodou, não. Lá foi ela. Então a gente também encontra corações queridos. E essa minha amiga é pobre também, sabe? Ela passa a sua dificuldade, mas dá um jeito, não é? Que a ideia é essa. Vamos dar um jeito. Dividir o que tem, muitas vezes, né? E lá, quando se entrega a cesta de alimentos, já escutei vários relatos da criatura quando recebe do irmã Francisca, que tem um trabalho extremamente humano, chama a vizinha para levar alguma coisa, não é? Sim. Então, são exemplos que a gente vai encontrando, onde o egoísmo não está ali, mas uma fraternidade que é realmente um exemplo para cada um de nós. É bem isso. Uhum. Vamos lá? Quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, costuma dizer que quando o dinheiro é ganho, se sabe quanto custou. Não é mais verdadeiro? Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo as suas posses, e terá mais mérito do que outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se esse homem, que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros, porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros.
Então, é aquilo que o nosso coração nos mobiliza a fazer em benefício do outro, né? E a gente vê que as pessoas que, pelo menos hoje, né, as pessoas que têm bastante poder aquisitivo também trabalham muito em benefício da sociedade. E a gente não pode julgar, né? Então, aqui nós estamos lendo, é uma coisa que acontecia antigamente, né? Porque essas lições veio quando? Olha naquela época como é que funcionavam as coisas, né? Não tinha todo esse poder aquisitivo que nós temos hoje e essas diversas classes sociais. Era pobre e rico e mais nada. Então, hoje nós temos outras que proporciona também oportunidade, trabalha em benefício daqueles que podem menos. E isso todos nós, hoje a gente conhece quanto essa fraternidade auxilia essas pessoas que têm uma faixa de renda bem menor, né? Então, eles não ficam desamparados. Quando ficam, muitas vezes é porque também não vão em busca de pedir ajuda, porque hoje em dia todos os templos religiosos distribuem cestas básicas, tem trabalhos dentro dos seus templos religiosos para atender essas pessoas, ensinando, né, a adquirir uma habilidade para fazer renda, para poderem se sobreviver, né? E quantos não se modificam com isso? Então, hoje, a fraternidade é muito grande. Nós sabemos que tem gente que não, mas eu acho que a minoria hoje tem ainda esse egoísmo que fala aqui no nosso evangelho, porque nós temos que trazer para hoje. E para hoje a gente vê o quanto é feito por esses irmãos menos afortunados do que nós, porque pelo menos nós temos um lar, nós temos aquele dinheirinho que dá para a gente passar um mês, fazer as coisas que nós precisamos e ainda contribuir quando podemos, né? Infelizmente, o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte como o apego à fortuna, que é o orgulho. Não, não é raro ver o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história dos seus trabalhos e das suas habilidades, em vez de ajudá-lo e terminar por dizer: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influi em nada na sua fortuna. Somente a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Porque tudo que nós temos porque a providência divina, porque Deus nos permite ter, para que nós possamos fazer dela bom uso. E quando não fazemos, sofremos as consequências disso, porque nós não podemos jamais esquecer que existe a lei de ação e reação, e é uma lei divina. A toda ação vai ter uma reação igual ou não. Então, tudo aquilo que a gente faz, vai ter um final. E nós vamos sofrer as consequências daquilo que fizemos. Se a gente faz o bem, nós só vamos colher o bem. Se a gente não faz o bem e ainda fazemos o mal, vamos colher o quê? Porque também no Evangelho nos diz que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem para ter uma conquista melhor, para ter uma conquista no bem. Então, temos que nos movimentar para que nós possamos também seguir adiante, né? E as pessoas que muitas vezes, com esforço, conseguem fazer fortuna e acha que todo mundo vai conseguir fazer igual se esforçar. E não é assim. Quantas pessoas se esforçam e conseguem sim o trabalho, mas é limitado. Aquele trabalho é exatamente para ele viver aquilo que ele pode viver com o que ele ganha. Então, e não consegue fazer fortuna. É porque não merece?
Não, é porque se fizer fortuna vai se perder, e Deus sabe o que vai no coração de cada um. Porque eu falo do meu, mas o que eu sinto de verdade só eu e Deus sabemos. Essa é a questão, porque Deus nos conhece na intimidade. Ele sabe exatamente aquilo que vai dentro de mim e o que vai dentro de cada um de nós. E Jesus também sabe, porque quando Deus entregou o planeta para Jesus cuidar, Jesus já sabia que ia cuidar das almas que aqui viriam morar no futuro, como nós, que estamos aqui há quanto tempo? Viemos aonde? E estamos aqui nesse processo evolutivo para ir para onde? Então, ele nos conhece profundamente. E por isso que nós temos as bênçãos do Evangelho. Jesus, olha, vamos fazer as contas, né? Eu sempre faço as contas mais ou menos e vamos lá no mais ou menos. Jesus, vamos supor que a nossa Terra tenha só 5 bilhões de anos. Vamos supor que Jesus, quando recebeu de Deus aquela bolinha de fogo para ele cuidar e transformar nessa terra maravilhosa para nos receber, ele era um ser crístico. Jesus precisou reencarnar na terra entre a gente e ficou quantos anos se preparando e preparando um perispírito que coubesse toda aquela luz para vir aqui nos ensinar, porque a gente estava perdido, para nos ensinar como era viver as leis divinas. Ele veio para nos ensinar. Quem estava ao seu lado e que sorveu esses ensinamentos foram fazer as suas transformações íntimas. E aqueles que não compreenderam, fizemos o que com ele, gente? Pusemos na cruz, como um bandido, porque naquela época, quem era bandido, ladrão, era crucificado. Era a forma de justiça na época. Jesus foi crucificado no meio de ladrões. E quem foi que pôs ele lá? Fomos nós, aquela multidão ensandecida que preferiu libertar Barrabás, que era um assassino, e crucificar Jesus. Então, nem nós entendemos nada. Mas ele veio, por amor a nós, mostrar o que era vivenciar o Evangelho de Jesus. Vivenciar os seus ensinamentos. E o que ele disse? Vocês terão lá na frente o Consolador, que isso vai ficar nas suas mãos. E o que era esse Consolador? E o que é esse Consolador? É o Evangelho, que vem nos mostrar que nós somos espíritos imortais, que a nossa vida não é esta, que a nossa vida é a vida espiritual. E ele viveu na pobreza, ele ajudou todo mundo, ele curou aqueles que mereciam. Por quê? Porque se transformaram depois das suas curas, porque aqueles que não se transformaram moralmente tiveram de novo as suas doenças, porque a doença do espírito vem para o corpo, porque o espírito não dá conta. Então, nós precisamos observar o que é que está em nossas mãos. E que cada um de nós tem habilidades para um determinado tipo de trabalho. E outros para outros. E uns para fazer fortuna, mas para fazer fortuna com objetivo, porque pediu. Olha, eu quero me esfalfar, eu quero trabalhar, fazer fortuna para auxiliar o próximo. Ele auxilia, dando trabalho para os outros, e isso já é uma forma de auxiliar. Mas auxiliar como?
sendo fraterno com aqueles que podem menos. E muitas vezes eles são. As empresas, a gente não pode ficar falando mal, e nem eu falo, porque cada uma delas, mesmo que ainda tenha um egoísmo na parte daqueles que têm, eles auxiliam bastante aqueles que trabalham com eles. Né? Hoje em dia, tem muitos benefícios que são dados, né, pela conquista dos próprios trabalhadores, mas que as empresas também, né, elas auxiliam de outras formas. Então, nós precisamos compreender que não é fazer fortuna para si próprio, é fazer a fortuna para beneficiar outras pessoas e auxiliar aqueles que nem trabalho não pode desenvolver. Por quê? Não tem estudo, não tem energia para isso. Quando a gente fala assim, nossa, mas são tudo preguiçosos, não fazem nada. Gente, fique sem comer. Fique um dia sem se alimentar, de nada, para ver como é que a gente fica. Eu já fico mal-humorada se eu não tomar café da manhã. Daí a gente já começa a ver o que vai acontecer. Como que eles vão ter energia para estudar? Não entra as coisas na cabeça, gente. Porque o alimento é o que faz o organismo, primeiro, ter ânimo e depois alimentar as células para que elas se desenvolvam. O cérebro precisa funcionar. Mas se não se alimenta, não tem nada disso. Então, meus amigos, nós precisamos entender essa oportunidade que nos é dada de aproveitar tudo aquilo que nós temos. E sim, sempre auxiliar aquele que tem menos. Nunca julgar. Ai, mas é folgado. Ah, mas se a gente ajuda, não faz. Isso é problema dele. O que eu faço é problema meu. E com que coração eu faço? É problema meu. Agora, o que o outro faz, ele vai se resolver com Deus depois. Se ele se acomodou, se ele é preguiçoso, é problema dele. Com ele mesmo. Porque é no plano espiritual que a gente tem consciência daquilo que a gente fez, e isso é o que nos mata, quer dizer, o que nos incomoda, porque já estamos desencarnados, ou o que nos faz assim, ter galgado um degrauzinho na vida de experiências melhores, né? Então, vamos lá. Desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. Desperdiçar quer dizer esbanjar, não cuidar, não ter benefícios para ninguém, né? Só pensar em si próprio. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito, né? Querer só para si, como aquele senhor que eu falei da novela lá, que guarda o dinheiro no colchão. E quantos não são assim, gente? Quantos? A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro a mancheias na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar o auxílio. Aquele que só pensa em satisfazer os seus próprios desejos. Ele não dá nem para aquele que está dentro do lar, muitas vezes. Ele só pensa em si próprio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor. Né? É o dinheiro, tem o seu valor, mas eu preciso fazer uso bom desse valor. Em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo. A não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprouver a Deus retirá-la. Quantos nós sabemos, é o que eu falo, quem mantém as ONGs, quem auxilia tanto nos templos religiosos, para que os templos religiosos possam auxiliar, é aquele que frequenta,
de todos os níveis sociais, mas aquele que pode mais, normalmente ajuda mais também, né? Se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dizeis como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes. Que a vossa vontade seja feita, porque nos foi concedido a fortuna. Mas se Deus vê que a gente está desperdiçando, ele pode nos tirar. Ou pode deixar você ir até o fim da vida desse jeito, porque ele sabe que um dia você pode acordar e pode não acordar. Nesse sentido, né? De fazer o bem em benefício das pessoas. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submissos desde logo, tendo fé naquele que, assim como vós, deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti corajosamente ao abatimento, ao desespero, que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais, quando Deus vos desferir um golpe de que ao lado da maior prova ele coloca sempre uma consolação. E eu preciso olhar para isso, para entender que consolação é essa que eu estou tendo quando eu perco alguma coisa, quando eu fico sem dinheiro. O que Deus está querendo me mostrar? Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. E esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente. O que se desprende é como o adulto que conhece coisas mais importantes, porque compreende estas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. Olha, você sabe que eu tenho, assim, conheço pessoas, né, que têm muitos bens, muitos valores, e que fala assim, olha, o meu maior bem, eles não têm filhos, o meu maior bem é a minha companheira. Porque se um dia ela me deixar, ela vai levar tudo que eu tenho, porque tudo que eu conquistei para ela, eu conquistei para nós. Para que nós pudéssemos ter uma vida melhor. E nem foi um bem assim para ficar rico, mas conquistaram, eram bem humildes e conseguiram, com trabalho, com esforço, amealhar alguma coisa a mais. Porque eu teria que conquistar tudo de novo, para mim mesmo, depois. Então, eu conquistei para a nossa vida. É dar valor àquilo que tem valor. Quem tem valor na vida? É a coisa ou é o ser que está ao meu lado? É o que eu tenho, que me pertence materialmente, ou aquele ser, aquele espírito que está ao meu lado? Que comigo compartilha a existência, que dividimos as dores, as alegrias. Então, eu preciso olhar para o que é que eu dou valor e para quem eu dou valor. Isso é muito importante, que nós não nos esqueçamos de olhar para isso, porque o valor, ele é, cada um dá o valor para o bem à sua maneira. Qual é o meu valor? E nós temos algumas perguntas que nós vamos estar respondendo agora, né? Porque depois eu fico apertada no horário e não consigo responder as perguntas. E nós vamos terminar a semana que vem este nosso item, né? Então vamos lá. A primeira pergunta vem do Saulo Matias, da Vila Sônia, em Piracicaba, São Paulo, estado de São Paulo. Por que houve salvação na casa de Zaqueu, se ele ficou com a metade da fortuna? Olha, quando Jesus, e eu já contei a história aqui daquela época, daquela fala de Jesus para Zaqueu, e ele fala isso para os apóstolos, porque Zaqueu conta para Jesus que ele
já fazia essa divisão daquilo que ele tinha. Tudo que ele tinha de terras era plantada. E ele dividia, uma parte ele vendia e outra parte ele produzia para dar para os pobres. Para fornecer para quem quer que viesse que necessitasse. E ele entregava também para as pessoas. Ele, quando sabia que algum dos seus coletores de impostos, porque ele era o chefe dos coletores, extorquia alguém, quando ele fazia aquele fechamento e ele via, ele ia lá e pagava 4 vezes mais do que ele tinha pago, porque ele não achava justo fazer uma cobrança além. Então, quando ele conta isso para Jesus, Jesus fala, aqui entrou a salvação. Por quê? Porque ele já fazia esse bem. E por que ele ficou com a outra metade da fortuna? Para que ele pudesse produzir para poder sanar a necessidade dos outros. Então, ele produzia, uma parte ele vendia para manter, porque, olha, se você não tem de onde tirar, como é que você vai poder produzir? Então, uma parte ele ficou, sim, para que ele pudesse continuar produzindo para poder auxiliar os pobres. Não tinha como ele não fazer isso, porque eles já faziam bem. Mas o que ele fez? Ele deixou pessoas cuidando disso e ele foi seguir Jesus. Ele ficou junto de Simão Pedro, aprendendo o ofício, aprendendo o que Jesus tinha ensinado. Então, minha gente, a gente precisa conhecer a história, para que nós possamos não julgar, né? Mas muitas vezes a gente julga. Ele é como aqueles que têm a fortuna. Se eles não fizerem girar esse dinheiro, como é que eles vão manter aquilo que eles criaram? As empresas, as fundações, tudo que eles ajudam. Não tem como. Precisa fazer girar dinheiro para que eles possam continuar produzindo algo em benefício das pessoas. E quando Jesus fala que chegou a salvação naquele lar, é porque quando Zaqueu conta para ele que ele já fazia. Gente, e outra, nós precisamos entender que salvação, Jesus, quando ele fala aqui entrou a salvação, é porque ele fala assim, esse espírito se salvou por si mesmo, pelas suas ações. Salvar e ação. Eu me salvo pelas ações, pela minha conduta, pelas ações que eu tenho. Porque Jesus nos dá a oportunidade de conhecer as leis. Nós temos as leis divinas que nos conduz a fazer o bem ou não. E a salvação é, eu salvo a mim mesmo se as minhas ações forem condizentes com as leis divinas. Porque é salvar de todo o mal? Do mal que há em mim. Essa é a salvação. Não é me salvar do mal que está lá fora, mas é daquele que mora em mim. E qual é o mal que mora em mim? O egoísmo, a vingança, o ciúme, e aí vai por diante. Cada um de nós tem que encontrar qual é o mal que mora em mim e que eu preciso trabalhar nessa existência. E a gente tem que achar aquele que incomoda mais e começar por aquele. Com esforço, dedicação, para que a gente possa seguir adiante. Essa foi a salvação de Zaqueu. Jesus só o fortaleceu. Não foi Jesus que foi lá salvá-lo. Ele já estava fazendo a sua salvação. Então, quando fala assim, fora da caridade não há salvação. Quem faz a caridade? Sou eu. Quem está se salvando? Sou eu. Porque para eu fazer a caridade, eu preciso controlar. Eu não posso criticar, eu não posso julgar, eu não posso condenar as pessoas. Eu vou fazer a caridade
sem interesse nenhum e sem julgamento da parte de ninguém. E de quem é a salvação? Minha, porque eu estou procurando vencer o mal que há em mim. Aí nós achamos que Jesus vem para salvar a gente. E ele nos salva, dando o seu exemplo, mostrando como é que faz, as leis divinas. E viver as leis divinas é a nossa salvação. Salvar-nos através da ação renovadora em nós. E isso que Zaqueu fazia. E ele já estava fazendo, ele não ia fazer. Não é a partir de Jesus, ele já fazia aquilo. Espero ter respondido sua pergunta. E tem mais uma pergunta da Ângela Barbosa, de Cruzeiro, de Campina Grande, na Paraíba. Aquele que usufrui da sua riqueza, adquirindo tudo que o dinheiro pode comprar, e participando de todos os prazeres e deleites que a vida tem, mas suas empresas ao redor do mundo gerarem empregos e oportunidades para milhares. Está errado por esse uso? Olha, tudo depende do uso e do prazer que se vai fazer. Se você está falando dos prazeres, olha, uma vez por ano a gente consegue fazer uma viagem para o exterior, os filhos vão estudar num lugar melhor, ele forma os filhos para a vida, ensina os filhos a ser pessoas do bem, porque ele não pode usufruir daquilo que ele conquista, daquilo que ele conquistou? Pode. Agora, se ele utiliza aquilo para os prazeres mundanos, para os vícios, para o egoísmo em si próprio, aí ele, logicamente, que não vai ter os méritos do outro que vai usufruir. E, gente, quando a gente tem um pouquinho assim a mais, o que a gente faz? Aquele que tem o contadinho. Você se dá o luxo de comer uma coisa que você tem vontade e não pode comprar, e naquele dia você tem aquele dinheirinho que você pode. Quer dizer que você não pode se dar ao prazer, olha, eu consegui juntar um pouquinho de dinheiro e vou realizar um sonho que é conhecer a praia, que é conhecer o mar. Quer dizer que pelo teu esforço você não pode fazer isso? Isso são prazeres, mas que está de acordo com a natureza, você vai conhecer algo divino. Você não está tendo um prazer com as coisas materiais, que são os vícios. Então, sim, mesmo que ele utilize o dinheiro dele para esses prazeres, onde ele vai proporcionar conhecimento, visitas a pessoas que moram em outros países, que muitas vezes tanto tempo que não vêm, se tem recurso, por que não? Nós gastamos exatamente aquilo que o nosso trabalho nos proporciona. E aquele que trabalha muito merece aquilo que o dinheiro pode lhe dar. E está tudo certo. Por isso que eu falo, a gente não deve criticar. Ah, porque foi lá para o exterior. Tudo bem, ele tem recurso para isso, por que não vai? Ele conhece o Brasil inteiro durante o ano. No final, uma vez no ano, vamos para o exterior conhecer. Qual é o problema? É que nos incomoda porque nós temos as nossas limitações e achamos que o outro também tem que ter. Então, olha o trabalho que nós mesmos temos que desenvolver para não julgarmos. Tavares? Acho que ele entrou sem querer. Bom dia, tudo bem? Tudo. Desculpa que eu tenho que vir aqui fazer um atendimento aqui com um rapaz que tem um problema de alcoolismo, né? E aí veio aqui levá-lo aqui em Salvador na casa de uma filha minha, e eles saíram para trabalhar e eu fui fazer esse atendimento. Mas eu entrei mais para lembrar a vocês que justamente estamos iniciando aí a campanha de valorização da vida, né? Sim. Setembro Amarelo, né? Vamos viver a vida da melhor forma possível e imaginável, porque não tem coisa melhor
nesse planeta do que a vida, né? Na realidade, certo? Então Certo. eu vou sair agora e depois eu desligo a rádio. Quando terminar, pode sair do estúdio, tá bom, querida? Tá bom, pode deixar. Olha, e o Tavares trouxe essa fala, né, de valorizar a vida. É, no Mednesp, né, que é o encontro de médicos espíritas, que teve o congresso, é, eles criaram, né, um grupo criou uma música, eu não sei a música inteira, não consegui gravar, mas o refrãozinho fala assim, né, o que eu quero te dizer é que vale a pena viver. E o que eu quero te dizer é que vale a pena viver. Porque nós viemos ao mundo com um propósito maior, que é a nossa própria evolução espiritual. E vale a pena. Tá difícil? Vamos procurar ajuda. Tá difícil? Vamos atrás de quem pode nos levantar. Mas que vale a pena viver, isso, meus amigos, vale a pena viver. Porque é o nosso momento tão rico que a vida que Deus nos proporcionou através da vida na Terra para podermos fazer o nosso processo evolutivo. Então, vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. E a pergunta da Verônica, nós vamos fazer e respondê-las na semana que vem, para que a gente possa lembrar. E eu estava pensando geralmente nisso, por causa da tarjinha amarela, né, de estar falando, né? Vamos valorizar a nossa vida. Vamos dar valor a esta oportunidade da reencarnação que nós temos. E vamos, na medida do possível, auxiliar aqueles que têm vontade de desertar da vida, né? A vida é maravilhosa e nós precisamos aprender a viver, né? Viver e aprender a viver e aprender agora não lembro na música. E não ter a vergonha De ser feliz. Isso mesmo, obrigada. E aí, isso aí, gente, vamos viver e não ter a vergonha de ser feliz. Porque a e vida fazer o melhor que pudermos sempre, não é, Silvia? sempre, sempre. E nós estamos no lugar que estamos, com as pessoas que estamos, porque nós precisamos uns dos outros para fazer o nosso processo evolutivo. E agora, meus amigos, nós vamos fazer a prece final para encerrarmos o nosso programa, que é muito bom, a gente fica aqui, né, conversando com vocês o tempo que for. Nilza, você faz a prece para nós, por gentileza? Sim, sim, sim. Queridos amigos, então vamos buscar Jesus no nosso íntimo, falando com Ele da nossa profunda gratidão. E como sempre, nós pedimos, Senhor da vida, fique conosco onde nós estivermos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, meus amigos, muito obrigada por estarem conosco. Obrigada, Nilza. Obrigada, Tavares, pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe profundamente, traga muita luz aos nossos corações e lembrem-se, vale a pena viver. Sim. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Sejam felizes.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.